salvação de quem tem medo. O Senhor é segurança da minha vida. Hey, yeah, yeah. O Senhor é minha luz e salvação de quem tem medo. A ordem monástica fundada por este santo é um dom precioso para a igreja. Diante do excesso de palavras, diante do excesso de falta de comunicação, interessante, na sociedade mais falante da história da humanidade, nunca se ouviu dizer uma sociedade tão atrapalhada. Século passado, 2 guerras mundiais, Hiroshima e Nagasaki, que em poucos segundos mataram mais de 40 mil pessoas. Na época da tecnologia, do Facebook, da internet, do WhatsApp e de outras ferramentas, as pessoas falam demais e é o período em que as pessoas estão mais separadas e divididas. Por quê? Porque a humanidade perdeu a capacidade de fazer silêncio. Até as nossas liturgias foram maculadas. Elas têm excesso de comunicações, excesso de informações, excesso de palavras, excesso de barulhos. E até na casa do Senhor, quando nós vamos uma vez de 8 em 8 dias para escutar a palavra do Senhor, nós escutamos a palavra do bispo, a palavra do padre, a palavra do comentarista, a palavra do cronista, a palavra do cantor, escutamos a palavra de todos, menos a palavra do Senhor. Celebrar hoje São Bruno, que caiu num domingo, 6 de outubro, é ressignificar que os dons de Deus são maiores do que nós e daquilo que nós imaginamos a respeito deles. É um dom, portanto, é generosidade, é gratuito, é uma prova da generosidade de Deus. Deus dá o dom de acordo com a necessidade da humanidade. E hoje, mais do que nunca, nunca tivemos tanta necessidade de fazer silêncio diante de Deus, para escutar o nosso mestre interior que nos fala no Evangelho e que nos fala dentro do nosso coração. Muito bem, depois deste preâmbulo, vamos entrar nas palavras, ou melhor, vamos tirar o S e vamos colocar no singular. Vamos entrar na palavra. O primeiro destaque que eu gostaria de dar hoje é com relação a Abacuque, esse profeta tão desconhecido, mas tão necessário. Eu considero que a leitura de hoje é muito atual, muito. Abacuque é um profeta das causas sociais e no seu período e na sua época, aquela civilização, aquele país, aquele contexto sociocultural vivia em efervescência por causa da violência. Lendo Abacuque nas missas, nas paróquias, imagina essa leitura sendo lida lá no Egito. Imagine quem foi para a missa hoje lá no Irã ou lá no Iraque e entrou na catedral da sua paróquia, da sua capital e escutou essa leitura. Eu imagino como é que um cristão que mora na Arábia Saudita foi para a missa hoje de manhã bem cedinho e escuta uma leitura dessa, porque essa leitura é lida em todos os idiomas no mundo todo. As leituras não são trocadas. Imagina uma pessoa que mora no Afeganistão. Meu Deus do céu. Chegou na missa e escutou essa leitura de Abacuque. Abacuque abre o bocão e está dizendo: até quando eu vou dizer para o Senhor, Deus, violência, violência, violência? O Senhor vê tudo e não faz nada. Que atualidade, que frescura, no sentido de que palavra digna, rasgada, escancarada. A palavra de Deus é fresca no sentido, é sempre atual. Que escândalo a palavra de Deus quando ela é contextualizada na liturgia. Abacuque está dizendo: violência, violência, violência. Até quando eu vou continuar pregando uma coisa e acontece outra? Esse é o disparate que nós falamos, os paradoxos
do cristianismo. Nós pregamos a paz, mas só vem a guerra. Nós anunciamos tempos do Messias e só vem desgraça. Nós propomos um tema de bonança e só chega doença. É um paradoxo inacreditável que quase nos deixa descrentes, para não dizer completamente perplexos. Abacuque hoje, nesta liturgia, interpreta-nos. Nós estamos autorizando, nós estamos emprestando nossa voz a Abacuque, e nós estamos homologando um direito que é próprio dos profetas, de dizer coisas contrárias. Vê-se uma coisa, mas se profetiza outra, totalmente o contrário. Tomemos posse da palavra de Abacuque e repitamos, usando como palavras pessoais e intransferíveis: violência, violência, violência. Até quando vamos continuar gritando injustiças, maldades e crueldades? E o que é que vem como pagamento pela nossa fé e por nossas orações? Mais desgraça. Agora, eu gostaria de cotejar. A palavra de Deus dá essa liberdade, que quando nós lemos um texto da Bíblia na missa, nós nunca lemos esse texto fora do contexto, correto? Nós sempre lemos aquele texto dentro do texto maior, que é a biblioteca, Bíblia, 73 livros. Eu não posso ler Abacuque isoladamente. O que é que Abacuque está dizendo? Violência, violência, violência. Eu vou cotejar Abacuque com Lucas. O que é que Lucas disse, colocando na boca de Nossa Senhora? O Senhor fez em mim, derrubou do trono os poderes e elevou os... Tudo que é promessa de Deus na Bíblia, cumpre-se de maneira perfeita em Jesus e em Maria, Nossa Senhora. Portanto, concluindo a primeira etapa da pregação desta missa, a frase mais pitoresca, a frase mais extraordinária de Abacuque é exatamente aquela, uma das últimas frases em que Abacuque diz: essas coisas são inevitáveis de acontecer, porém tem um prazo determinado. Quem é mau morrerá pelos seus crimes, mas o justo viverá pela sua fé. São Paulo não retomou essa frase, sim ou não? Na carta aos Romanos, o justo vive pela fé. Vejam que São Paulo não é original, ele copiou de Abacuque, que é muito mais antigo do que ele, não tem nem comparação. Os autores sagrados também fazem cópias e reinterpretam de acordo com a necessidade de cada época das suas sociedades. O justo vive pela fé, e a nossa garantia, nos dada por Jesus, garantia antecipada pela figura de Maria na igreja que Cristo fundou, é de que a última palavra do mundo não é a violência, a última palavra do mundo não é a doença, a última palavra do mundo não é a demência, a última palavra do mundo não é o pecado, a última palavra do mundo é a salvação que Cristo realizou por causa do seu amor. Respondam-me: Cristo nos salvou na cruz porque Ele derramou muito sangue ou porque Ele amou muito a nós pecadores? A resposta é a segunda opção. Cristo salvou-nos porque amou-nos. Portanto, o mundo não vai afundar na violência, porque o próprio Filho de Deus foi agredido pela violência, foi golpeado pelo pecado alheio, foi traído por seus amigos, foi vendido por um mercenário, foi traído e humilhado, mas quanto mais se dobrava diante da violência dos poderosos, mais Deus apresentava no escândalo da cruz, o escândalo ainda maior do seu amor, que é capaz de resgatar-nos. Celebrando hoje antecipadamente a festa dos privilégios do Rosário, nós queremos pedir a São Luís Maria Grignon de Montfort, queremos pedir a São Domingos de Guzmán, que divulgou o Santíssimo Rosário na Idade Média, que era amicíssimo de São Francisco de Assis, eram duas almas vivendo num corpo só, Domingos de Guzmán e Francisco de Assis,
um espanhol, o outro italiano. Queremos pedir que na medida que nós formos passando as continhas luminosas, como disse Nossa Senhora em Fátima, nas aparições a Lúcia, Jacinta e Francisco, e como disse a Bernadette Soubirous, nas aparições da gruta de Massabielle, na França, são continhas de luz. E quanto mais rezarmos na cadência dos mistérios e meditamos o rosário, essas continhas de luz vão entrando em nós, para que aumente em nós a esperança, melhore a expectativa de vida e crie no nosso coração uma alegria intensa, que nos faça ser como Abacuque, profetas da esperança. Se alguém aqui levantasse e dissesse na minha cara que Abacuque é profeta da desgraça, eu digo, é mentira. Não vou chamar você de mentiroso, mas vou dizer que você está no mínimo equivocado. Abacuque não é profeta de desgraça, embora ele esteja dizendo violência, violência, violência. Abacuque é profeta da esperança. Eu estou cotejando Abacuque com Lucas. Quais são os dois textos que eu coloquei em paralelo? Esse aqui de Abacuque, o mal e a violência tem um prazo determinado, e a taça da amargura que foi dada à humanidade, ela vai ser consumida até o fim. Se você pensa que já chegou ao seu limite, chegou ainda não, me desculpe a sinceridade, mas o que nós vamos ver de 2020 para frente ainda são coisas piores e mais dramáticas. Não vão atingir o mundo, vão golpear o mundo. É como uma guilhotina que cai para decepar a cabeça. Daqui para frente serão coisas mais estrondosas, serão coisas mais calamitosas, serão coisas cada vez mais flagrantes, que vão demonstrar, o flagra do mundo é o divórcio da humanidade com Deus. O mal vai ser cumprido até derramar e consumir a última gota. Nós não temos poder nem de mitigar, nem de minimizar e muito menos de espantar até a última gota do sofrimento da humanidade. Mas a palavra de Cristo emerge dessas leituras da Bíblia como um sinal poderoso de luz e de esperança. Cristo crucificado. Ele é o signo, Ele é o símbolo, Ele é o emblema, Ele é a chave que abre o coração de Deus, é uma chave cósmica que abre a própria inteligência de Deus para demonstrar ao homem que tudo não está perdido. Estamos carregando, capengando, carregando nossas fragilidades, demências e pecados, estamos indo com o mundo, nos aproximando mais de Deus. E você que está consagrando-se à Virgem Maria, ou renovando a sua consagração, feliz és tu, que você está corroborando, confirmando a palavra de Abacuque. O mal tem um prazo limitado. Quem é mau, continue praticando a maldade até o fim. Pague o preço. Se você quer se atolar na maldade, seja pelo menos coerente com a sua ruindade e faça a sua parte. Seja mau até o fim, mas assuma as consequências da tua maldade. Mas o justo viverá pela fé. O terço e Nossa Senhora nos ajuda a viver pela fé, viver de fé, viver por causa da fé, para dizer como a Maria Santíssima no seu Magnificat: derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Quais os humildes? Aqueles que confiam em Deus. Quais os humildes? Aqueles que continuam rezando, mesmo quando violência, violência, violência. Eu sei que tem violência, eu a vejo, eu a sinto, ela me invade, ela me ofendeu, ela me derrubou, mas ela não me venceu. Cristo vence todas as vezes, porque eu faço constantemente minha adesão a Ele. Ele venceu e o troféu de Cristo sou eu. Que Deus ajude todos nós a compreendermos com clareza e grandeza a nossa comum vocação de guardar íntegra a nossa fé em união com a Virgem Maria na cartucha de São Bruno, ou seja, no nosso momento de oração. Silenciar exterior e interiormente para termos a habilidade e a aptidão para escutar a voz de Deus que me chama. Será que chama?
Ou será que alcança? A impressão que se dá é que quando alguém está me chamando, eu estou sendo convocado para ir ao encontro da pessoa que me chamou. Nós estamos percebendo hoje que Deus não só chama, Ele vem, Ele aproxima-se. Através de Jesus e através de Maria, Deus demonstra proximidade. E não é uma proximidade de faz de conta. Jesus está na cruz. Jesus caiu 3 vezes. E Nossa Senhora de vez em quando está descendo do céu para procurar-nos, os degradados filhos de Eva. E faz 102 anos que ela apareceu na cova da Iria e continua atraindo multidões de crianças pequenas e humildes, como ela pediu lá em La Salette, no dia 19 de setembro de 1846, que ela pediu para serem formados no mundo os apóstolos das últimas horas. E vocês que estão aqui, se vocês não sabiam, vocês com São Luís Maria Grignon de Montfort estão profundamente ligados à mensagem de La Salette. Montfort é anterior a La Salette, mas tudo que Montfort escreveu no Tratado da Verdadeira Devoção, na montanha de La Salette, Maria apareceu, chamou Melanie Calvat e Maximin Giraud. Melanie, 14 anos, Maximin, 11 anos de idade, e pediu àqueles 2 adolescentes a missão de espalhar no mundo inteiro, a partir da França e da Europa inteira, um convite para formar os discípulos da Mãe de Deus. Vocês estão mais ligados à mensagem de La Salette do que à mensagem de Fátima. A mensagem de La Salette é quase 100 anos anterior à mensagem atual de Nossa Senhora em Fátima, completando as comunicações do céu para uma humanidade que cada vez mais se distanciava de Deus. Agora vamos encaminhar a finalização da homilia. Gostaria de confirmar algumas palavras da cartinha agradável de São Paulo a seu filho amado, Timóteo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dirigir-me a vocês como Paulo e vocês Timóteo. E gostaria que cada um assumisse essas palavras que Timóteo guardou. E gostaria que vocês decorassem no coração essa palavra de Paulo a Timóteo: depósito da fé. Hoje, véspera da festa dos privilégios do Rosário, eu gostaria que o coração de carne que vocês têm, que está batendo aqui dentro da caixa torácica, que esse coração de carne vermelho, rubro, que este coração se transforme num escrínio, porta-joias. E que esse porta-joias transforme-se num depósito rico, onde o Espírito Santo deseja guardar o tesouro do Evangelho. Sônia, minha querida, eu gostaria de retomar 3 palavras que você leu em braille. 3 pensamentos de Paulo. Serei sucinto. Gostaria de destacar a frase do cabeçalho: exorto-te a conservar o dom da fé recebido pela imposição das minhas mãos. Paulo fez Timóteo bispo e mandou Timóteo para qual cidade? Vocês sabem para onde Timóteo foi mandado por Paulo? Sabem não? Éfeso, na Ásia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Antes de São João escrever lá em Patmos o livro do Apocalipse, antes, dezenas de anos antes, já tinha um bispo católico, Timóteo, era bispo de Éfeso. Só que quando Timóteo chega em Éfeso, encontrou muita resistência, encontrou muita saliência, encontrou muita gente que queria aderir a Cristo, mas não queria aceitar tudo do Evangelho. Nesse contexto de extrema fragilidade e dificuldades, aí você lê Paulo a Timóteo:
exorto-te, está falando na segunda singular, né? Está falando na segunda singular. É Paulo comunicando-se diretamente com Timóteo. Paulo está formando seu filho. Exorto-te a conservar o dom da fé. Essa palavra é para nós. Como foi que terminou a leitura da profecia de Abacuque? O justo viverá pela... Como é que Paulo diz a Timóteo? Exorto-te a conservar o dom da fé. Para nós seguirmos rezando o rosário, para nós seguirmos como missionários, para nós seguirmos neste mundo doente, para nós continuarmos caminhando com segurança neste mundo doente, que dá convulsão todo dia e toda hora, só se nós estivermos amparados na fé. O justo viverá pela fé. E a oração cristã, e de maneira especial, as continhas de luz do rosário, nos dão assistência para nós não desfalecermos no meio do percurso, para nós caminharmos com firmeza e com delicadeza, ao mesmo tempo. Paradoxos do cristianismo. Como é que firmeza dá certo com delicadeza? Tem pessoas que são tão delicadas que não querem ofender a ninguém. Paulo é delicado na doutrina, mas é firme na exposição. Tem que fazer isto, tem que caminhar dessa maneira. Não pode fazer com chavo, com a vida errada, que as pessoas de Éfeso não queriam se submeter ao Evangelho de Deus, que eu anunciei para eles, assim como Cristo me delegou. E agora eu delego você, Timóteo, e assim como agora a Virgem Maria, com o privilégio do rosário, delega a todos nós para caminharmos de fé em fé, nesse mundo, crescendo e nos tornando cada vez mais fortes e mais maduros. Exorto-te a reavivar o dom da fé. Que nesta missa, pela intercessão de santos tão numerosos, todos aqui, a começar de mim, possamos reavivar o dom da fé e sair daqui mais fortes. A segunda expressão que eu gostaria de comentar, quando Paulo disse a Timóteo: sofre comigo pelo Evangelho. Quem fez a leitura? Uma mulher cega, que em português nós dizemos, tem necessidades especiais. Agora olhem para a minha cara e responda: quem aqui dentro não tem algum tipo de necessidade especial? Todos temos. A de Sônia é apenas a cegueira, apenas. Tem muita gente aqui com 4 olhos na cara, os 2 naturais e os 2 artificiais são os óculos, e são muito mais cegos do que Sônia, muito mais. Uma cegueira terrificante. Uma cegueira que não deu só astigmatismo, miopia no mais alto grau, catarata avançadíssima. Aquela miopia que São João, nas cartas do Apocalipse, com uma sátira que só ele sabia falar, numa das 7 igrejas do Apocalipse, ele manda o fulano de tal usar um colírio. Quando a gente vai estudar o Apocalipse, a gente descobre uma das pérolas, que naquela cidade para a qual João escreveu que manda usar o colírio, era uma cidade da Ásia, onde se produzia o colírio mais poderoso do mundo, que era comercializado para os países do exterior. São João está dizendo na cara daquele povo: vocês fabricam um colírio poderoso aí, mas vocês são todos um bando de cegos. Vocês fabricam um colírio para os outros, mas não usam o colírio para si. Não nos escondamos atrás da consagração para continuar obstinadamente cegos. Que a consagração seja um colírio bom, um colírio útil, e depois que limpar as córneas, depois que limpar a vista, olhe para o mundo de outra maneira e mude sua visão e seu comportamento. Não fique como Abacuque, violência, violência, violência.
Faça como Abacuque no final da leitura. O mal tem um prazo delimitado. Eu consigo enxergar. Meus olhos veem diferente, porque diante dos meus olhos está Jesus. Por isso que São Paulo disse a Timóteo: Sônia, sofre comigo pelo Evangelho. Sofra como cega. Sônia é uma mulher adulta, casada, mãe, inteligente. Ela não precisa que a gente passe a mão na cabeça dela e dizer: não, Sônia, você não é cega não, você é deficiente visual. A gente maqueia, a gente cria umas palavrinhas aborboletadas para que as pessoas não se sintam ofendidas, como se o mal que elas têm, mesmo que seja um mal físico, seja uma coisa de faz de conta. Não! A vida é nua e crua como ela é. Nós estamos com os pés em cima dessa terra dura, difícil, que nos machuca e que nos agride. O que é que Sônia é? Uma cega. Ela fez a leitura em braille. Entretanto, ela não está separada do reino de Cristo. Ela não é uma desprezada. Ela não é uma filha menor do reino de Deus. São Paulo está dizendo especificamente para ela, e eu me ri. Quando Sônia fazia a leitura de Paulo a Timóteo, eu me ri, porque a coincidência era muito extravagante. Sofre comigo pelo Evangelho. Esse convite é para você, Sônia. Sofra com Jesus, carregando sua cegueira até o fim. Não espere ficar enxergando para um dia dizer: eu vou amar a Deus. Quando você foi minha aluna no SIAC, assistindo aula de Bíblia na escola de catequese, você já era cega. Você também que está aqui olhando para a minha cara com tanta atenção, não espere ser santo para começar a acompanhar Jesus. Acompanhe Jesus enquanto Ele está carregando a cruz. Você é um consagrado? Você quer ser um consagrado? Prepare-se para sofrer e não para ser aplaudido pelo mundo. Você só vai receber pedradas da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, do seu namorado ou namorada, dos seus colegas da faculdade, dos seus colegas do trabalho. Pedradas, pauladas, cacetadas, vexames, constrangimentos, por causa do seu comportamento, seja por causa de uma saia, seja por causa de um véu, seja por causa de uma medalha, seja por causa de um terço, seja por causa do que for. Você pode até ser rejeitado de frequentar alguns ambientes por estar usando essas esquizofrenias da Igreja Católica. Sofre comigo pelo Evangelho. Faça sua adesão e com toda alegria comprometa-se a ser cada dia mais parecido com Jesus. E para terminar de fato, aí sim, não consegui me conter, ri de fato na hora do Evangelho, quando Jesus, fazendo sua recomendação, nos manda dizer: somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos. Qual é o apelido de nós que nos consagramos a Nossa Senhora pelo método de Montfort? Qual é o apelido? Escravos. Qual é o nome dessa comunidade de Natal, representada aqui por Jamerson e Denise e os outros colaboradores? Qual é o nome oficial da comunidade? Escravos de Nossa Senhora, discípulos da Mãe de Deus. O Evangelho abordou uma síntese: servos inúteis. Estamos aqui para isso, para virar servos inúteis. Quem diria? Que paradoxo. O mundo é demente e doente. Fala demais, muita barulheira, muito aplauso, muito estrelismo,
muito protagonismo, muita ostentação, muito orgulho, muita vaidade. Qual é a pedagogia? Hoje é São Bruno, fundador da Cartucha. Silêncio absoluto. E quanto mais fazemos coisas para Deus, até coisas para o reino de Deus, nós queremos, no mínimo, que o fundador me elogie publicamente no microfone. Queremos ser lembrados. Se a pessoa que está à frente da comunidade não me chamar para trabalhar naquele seminário de vida no Espírito, eu vou ficar profundamente constrangido e aperreado, que não me chamaram para trabalhar. Será que eu não sirvo mais para nada? Será que eu não posso mais dar a minha contribuição? E esse tipo de imbecilidade continua acontecendo hoje em todos os grupos das nossas paróquias. Se você consagrou-se à Virgem pelo método de Montfort, é para você ser escravo, você é um zero à esquerda. Você é o último depois de ninguém. Como diz Santa Teresinha, minha amiga, que eu quero muito bem e conheço há muitos anos, vamos procurar sempre os últimos lugares, que nós não vamos encontrar ninguém disputando por ele. Que o último lugar ninguém quer. Então, nós que somos o povo de Deus, nós que somos a igreja de Jesus, o homem das dores, o homem crucificado, o homem do amor, da misericórdia, vamos cumprir nossa missão nesse mundo sendo os últimos. Quem são os poderosos de Jesus? Aqueles que confiam em Deus e não se apoiam nos seus títulos e nos seus dons individuais. Talvez, Sônia, o seu único dom seja a cegueira. E é por essa cegueira que torna você pequena, humilde, guerreira. Essa é a senha que lhe dará acesso ao céu. Assim também nós. Guardemos no coração esse ícone. A cruz dos discípulos da Mãe de Deus. Como é o apelido da cruz? Cruz da Jesus na cruz e Nossa Senhora com o cálice, recolhendo o precioso sangue que jorra da rocha, que é o peito de Jesus. Como nós cantamos com Paulo Ricardo, o Salmo 94. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Naquele episódio, Moisés feriu o rochedo e manou água que deu para matar a sede dos rebanhos e de uma multidão calculada em mais ou menos 600.000 homens. Aproximemo-nos do Calvário, que é o altar. Aproximemo-nos da rocha, que é Jesus, e como escravos, discípulos, servos inúteis, nos rendamos ao amor de Jesus, para que sejamos inúteis no mundo com o nosso amor. Existe coisa mais inútil do que o amor? Qual é a última palavra do mundo hoje? É o orgulho. Ah, você não quer bem a mim não? Dane-se você, eu não estou nem aí para você. Estou nem aí para o seu amor, para o seu bem-querer, se você me respeita. Se você não gosta de mim, eu vou atrás de outros. É assim, somos seletivos, vamos selecionando, vamos passando outros para trás, esquecemos, deterioramos relacionamentos, estancamos. O amor de Deus é a grande inutilidade que no seu bojo esconde uma força poderosa. Onde houver tristeza, que eu leve. Onde houver dúvidas, que eu leve. Onde houver ódio, que eu leve. Ó Mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É dando que se, é perdoando, e é morrendo que se vive. Quando São Francisco nasceu, esta oração já existia, porque ele não é o autor. Ele apenas popularizou uma oração que ele não compôs. O título desta oração é Oração pela Paz, mas não é oração de São Francisco. Quando ele nasceu,
A oração já existia e ele não era convertido ainda, mas ele reinterpretou e assimilou. Mesmo que nos firam e mesmo que nos machuquem, nós somos servos inúteis. E mesmo que nos chutem como sapos indesejados, nós continuaremos levando sempre o amor, o pão, a festa, a bênção e a paz. Que Nossa Senhora do Rosário, com a poderosa intercessão de São Bruno, multiplique pães, multiplique a paz, multiplique a bênção, trazendo e entronizando Jesus dentro do nosso coração. Que a paz de Cristo esteja suavemente e perenemente junto de nós, santificando nossas almas e purificando os nossos corações. Agora, os servos inúteis, depois de rezar 33 dias, os servos inúteis que estão aqui, depois de terem lido o tratado da verdadeira devoção de novo, depois de ter assistido formações com base em São Luís e seus escritos, os servos inúteis que se prepararam e vão fazer sua renovação agora, e os principiantes vão se consagrar conscientes da gravidade do que estão fazendo, diante das leituras da Palavra de Deus, diante da homilia da igreja que foi proferida agora e diante da própria exigência do mundo. Servos inúteis que queiram ser parecidos com Jesus, através do Espírito Santo, configurados a Cristo, manso e humilde de coração. Convido os novos escravos de Nossa Senhora a fazer uma coroa ao redor da sua imagem belíssima, que está aqui ao lado esquerdo,